assunto, olha, a questão climática que revela os desafios para o produtor brasileiro pode ser também um grande incentivador da ciência. Sim, é que a tecnologia no campo vem dos resultados em laboratórios e da aplicação técnica de empresas e agricultores. Essa inovação será destacada em um estudo a ser apresentado durante um seminário da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, nesta semana. Quem vai participar do encontro e já antecipa aqui para a gente o trabalho desenvolvido é o pesquisador do IPEA, José Eustáquio, que fala sobre os rumos da política científica e tecnológica. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, viu, Fábio? É importante mencionar que o tema da reportagem anterior se associa também ao tema que vai ser discutido nesse seminário da FAPESP, que diz respeito à ciência e tecnologia no setor agropecuário. Mas que também vão estar em voga na COP30, né, para mostrar realmente o que pode ser feito nesse, né, tentar harmonizar a plantação, né, o cultivo de diversas culturas com essas questões do clima que a gente tem vivido ultimamente, né? Isso mesmo, viu, Fábio? Vamos pegar a fala do presidente na reportagem anterior. Ele disse que é preciso que o Brasil não seja apenas um simples exportador de matérias-primas. Creio que quando ele fala esse tipo de comentário ou argumento, ele está se referindo à teoria estruturalista da CEPAL, que fazia uma divisão entre países centrais, que eram aqueles países que produziam bens industriais, e os países periféricos, que produziam matérias-primas, e que no comércio internacional entre esses dois países, né, havia uma troca desigual. E é claro, o Brasil era aquele país periférico que vendia matéria-prima no exterior, que era um produto de baixo valor agregado e muito simples de se fazer, enquanto que os países desenvolvidos, normalmente Estados Unidos e países da União Europeia, exportavam bens industriais com alto valor agregado e produtos muito elaborados. A questão é que o agronegócio brasileiro, ao longo dos últimos 50 anos, transformou com base em ciência e tecnologia. Então não dá para a gente fazer a argumentação de que o Brasil exporta produtos primários de baixo valor agregado e com baixa complexidade. A grande verdade é que o setor agropecuário brasileiro inseriu no comércio internacional por conta dos investimentos que foram feitos em fomento, em pesquisa, em extensão rural e assim vai, até a capacitação de cientistas. O que aconteceu? Há 3 anos atrás, nós elaboramos um estudo que procurou avaliar o comportamento da produtividade e o impacto das políticas públicas de fomento em ciência e tecnologia no crescimento desta produtividade, particularmente no estado de São Paulo, pegando os anos de 1974 até os anos de 2020. O que nós fizemos? Analisamos 21 produtos. Basicamente, os principais eram cana, milho, soja, café, laranja, carne bovina e carne de frango. Em 1974, esses produtos representavam no estado de São Paulo 62%. E hoje, eles representam praticamente 82% do valor bruto da produção. E o que aconteceu com o uso dos insumos nesse longo período, que temos aí basicamente quase 50 anos? Ou seja, o uso da terra se intensificou. Para se ter uma ideia, na pecuária, enquanto que lá na década de 70 a gente tinha 0,9 cabeças de boi por hectare, hoje no estado de São Paulo nós temos 1,7. Quando a gente compara o estado de São Paulo com o Brasil, essa diferença é
no caso brasileiro, é de 1,1 cabeça por hectare, enquanto que no estado de São Paulo nós temos 1,7. Ou seja, a pecuária paulista se tornou extremamente intensiva. E quando a gente analisa também, né, os insumos produtivos no setor agrícola, a mão de obra cresceu 2,4 vezes no estado de São Paulo. O NPK, que são os fertilizantes, né, nitrogênio, potássio e fosfato, também cresceu 4,1 vezes. A mecanização aumentou 1,7 vezes e os defensivos 2,7 vezes. Ou seja, houve uma intensificação de insumos modernos e uma intensificação no uso daqueles insumos escassos, terra e trabalho. E qual que foi o resultado? Um ganho de produtividade muito grande. E quando a gente compara o estado de São Paulo com o Brasil, a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores em São Paulo foi 1,1%, enquanto no Brasil ficou em 2,7%. O curioso, viu, Fábio, é que quando a gente fala na produtividade total dos fatores, os economistas normalmente tendem a interpretar esse indicador como sendo um indicador de tecnologia. E quanto maior, melhor. A verdade é que o indicador de crescimento da produtividade total dos fatores está mostrando o quão aquela região ou economia ela é competitiva. E no caso do setor agropecuário paulista, ela é muito competitiva. E por este motivo, nós temos uma taxa relativamente mais baixa. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo inovações tecnológicas lá naquele mercado. O que nós observamos é que existe uma heterogeneidade menor no estado de São Paulo quando a gente compara o Brasil como um todo. E por este motivo, a produtividade, né, a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores é maior no Brasil, enquanto que no estado de São Paulo é menor. E o que nós vamos mostrar é justamente que os investimentos que foram feitos, é claro, não só com instituições públicas no âmbito federal no estado de São Paulo, mas principalmente aquelas instituições de investimento em fomento à pesquisa, no caso a FAPESP, foram decisivas no crescimento da produtividade daquele estado. Por este motivo, a gente tem que entender o crescimento das exportações do setor agropecuário no Brasil é fortemente baseado em ciência e tecnologia, ao contrário da década de 50, quando a CEPAL entendia que países agroexportadores eram países que dependiam do progresso tecnológico criado nas economias desenvolvidas. Eu achei interessante nesse trabalho exposto, né? Trouxe aí um histórico, né, da criação de instituições voltadas para a pesquisa, CAPES, a própria FAPESP, mas trouxe também o CNPq, que muitas vezes ele acaba ficando, não sendo muito mencionado, mas tem uma importância gigantesca nesse campo de pesquisa e também na agricultura, na agropecuária brasileira, né? É verdade, viu, Fábio? E o nosso estudo, nós rodamos um modelo econométrico para testar se realmente a produtividade era influenciada por essas políticas públicas. E no final, o modelo que melhor se ajustou foi aquele modelo que somou, né, os gastos em fomento com os gastos em pesquisa e os gastos em capacitação. Ou seja, nós colocamos uma única variável, incluindo esses três gastos, e chamamos essa variável de ciência e tecnologia. E no outro espectro, colocamos também em separado os gastos de extensão rural. Ou seja, estes gastos que melhoram, né, a capacitação do trabalhador, os gastos que melhoram os investimentos na pesquisa e na ciência, assim como o fomento, né, das atividades de pesquisa no campo, ajudam muito ao crescimento da produtividade total dos fatores. Foi este o resultado que encontramos. E, para se ter uma ideia, os gastos da FAPESP naquele estado, ao longo de todo esse período, em média, representaram, né, nos gastos de ciência e tecnologia, algo em torno de 22%.
Que isso mostra, viu, Fábio? Que o governo tem que investir em ciência e tecnologia. Temos que investir nas instituições, sejam elas federais, no caso da Embrapa e das universidades que propõem pesquisas no setor agropecuário, mas também estimular com que as unidades federativas não destruam a sua capacidade de pesquisa, porque no passado os estados ajudavam a federação ao mesmo tempo, ou seja, não era algo concentrado apenas de cima para baixo, mas as instituições locais também auxiliam neste processo. É isso, Eustáquio realmente trouxe essas equações, né? Trazendo então realmente essa retrospectiva dos investimentos, mostrando quanto nós já evoluímos em várias áreas do agronegócio e reforçando o quanto é necessário que se invista cada vez mais. Agora, esse seminário tem essa apresentação feita com esse estudo e diversos outros profissionais também, né? Só para antecipar um pouco como vai ser esse encontro. Nós teremos alguns painelistas internacionais e alguns pesquisadores brasileiros. Quem está organizando é o grupo lá das Geociências, né, da Universidade Estadual de Campinas, em nome do professor Sérgio Salles, que foi quem coordenou toda a pesquisa mais ampla. Então, este seminário vai ser muito importante, será no dia 10 deste mês e nós vamos fazer todas essas discussões. E aí, eu faço até uma ressalva, viu, Fábio? Os temas que nós vamos discutir deveriam ser pautados também na COP30, porque ao invés da gente colocar, né, essas questões, seja de mudanças climáticas ou mesmo das fragilidades em que os nossos maiores críticos nos impõem, é importante a gente ressaltar a contribuição que o Brasil fez em termos de sustentabilidade. Eu já falei em algumas das nossas conversas. O Brasil, de 1990 até hoje, aumentou muito a produção por unidade de ação. Em 1990, o Brasil produzia 243 quilos de alimentos para cada quilo de CO2 emitido. E hoje nós produzimos 3 vezes mais. E o Brasil foi aquele país que mais cresceu nesse indicador comparativamente à França, à Alemanha, Estados Unidos, ou mesmo aqueles nossos maiores competidores. E é neste ponto que o Brasil deveria se destacar nos debates que vão acontecer em Belém. Aí, um bom momento para quem está nessa área, né? Absorver, né, o quanto é importante esse trabalho com estatísticas, com cálculos, para que justamente entenda o que nós estamos investindo na economia e o quanto o campo dá de resposta quando a gente investe também na pesquisa, na ciência. É isso mesmo. Muito obrigado, então, José Eustáquio. Sucesso. A gente vai estar acompanhando aí durante a semana como é que vai ser este encontro e qualquer novidade, por favor, conte pra gente. Pode deixar, viu, Fábio? Um abraço, boa semana e fica com Deus. Para você também. Olha,